Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Já tem um tempo já que isso, né, tem vindo na minha mente ali e tal. E aí, o que, que eu queria ver com vocês aí, né? O que, que vocês acham? Bom, acho que a gente tem que primeiro ver o propósito, né? E quando a gente fala de propósito do nosso grupo aqui, é evangelizar as pessoas, né? Eu acho que assim, não é. Eu acho que ninguém aqui pensa em si próprio, né? Eu acho que assim, a gente também tem essa vontade, né? Que é de conhecer a Bíblia inteira, de conhecer o Antigo Testamento e tal. Mas a gente sabe que o Antigo Testamento ele foi feito para os judeus, ele não foi feito para os gentios. E eu acho que o propósito do nosso trabalho aqui, do que a gente tem feito aqui, é evangelizar as pessoas, né? Trazer as pessoas para conhecer a palavra, conhecer sobre a história de Jesus, Paulo, e os livros do Novo Testamento, né? Então, assim, eu queria trazer para a gente fazer uma reflexão se não valeria a pena, ao invés de a gente voltar lá, tinha falado de Romanos, me confundiu talvez Atos, tal, a gente de repente não voltar, como a gente está até virando o ano aí, né? Vai coincidir, né? De justamente a gente terminar os Judas, acho que talvez no último dia do ano, a gente iniciar o ano aí, indo lá para Mateus mesmo, sabe? Fazendo desde o início do Novo Testamento né, e seguir a trajetória, né, que a gente fez aí, que durou aí, sei lá, 10 meses, né? 11 meses, né? Então, ia colocar isso daí em pauta aí para a gente fazer uma reflexão sobre isso, sabe? Porque quando a gente traz alguém, algum amigo, né? Quando a gente vai evangelizar alguém, a gente não vai falar do Antigo Testamento para essa pessoa, né? A gente sempre traz uma mensagem, né, da passagem de Jesus, da época que Jesus, né, estava presente aqui na Terra, os ensinamentos dele, né, do Sermão do Monte, as passagens ali de Atos, a criação da igreja, né, a igreja primitiva, Romanos. Então, assim, eu acho que até para a gente mesmo, né, ter mais vivo, né, essas passagens, né, para a gente poder estar levando a palavra, uma oportunidade de alguém que está aqui, né, assistindo, vendo, né, ou trazendo a pessoa para participar. Então, acho que assim, talvez seja, né, uma ferramenta mais efetiva, sabe? Mais efetiva para poder estar ajudando a evangelizar. Eu adoraria conhecer o Antigo Testamento, mas assim, de repente, não seria o propósito do devocional, sabe? Ir para o Antigo Testamento talvez fosse mais um desejo pessoal do que realmente, né, exercer o propósito que é evangelizar as pessoas, trazer as pessoas para o reino, sabe? E aí eu queria colocar isso para a gente pensar um pouquinho aí sobre, não precisa decidir hoje, claro, né, mas está se aproximando aí tem mais 2 dias aí, né, para a gente tomar essa decisão, mas algo para a gente refletir um pouquinho aí. Eu pensei que vocês queriam começar do lado de Gênesis de novo, né? Aproveitar o começo do ano e já planar, mas tudo bem. Se vocês quiserem começar em Seria Mateus maravilhoso. novamente, eu Não, não eu faço gostaria de objeção nenhuma. começar, eu particularmente gostaria de começar de ler a Bíblia de cabo a rabo e para mim seria maravilhoso. Mas Fazer uma se todo reflexão mundo aí, tem achar 2 dias aí, vamos refletir sobre isso, sabe? Eu também gostaria de conhecer ela toda, mas eu vejo muito nisso, sabe, James? Quando a gente vai falar com alguém, quando a gente quer trazer alguém, as pessoas são livros que não foram feitos para a gente, né, cara? Então, assim, quando eu vou falar, evangelizar alguém, quando eu vou conversar com alguém, a incredulidade é muito maior, assim, tem uma resistência maior, assim, os argumentos que são usados não são os argumentos do Antigo Testamento, então algo para gente refletir um pouco, sabe? E para mim esse devocional, o objetivo realmente é evangelização, né? Não é, eu não tem a questão do estudo, tudo, mas a palavra do Novo Testamento acho que ela tem um impacto maior na evangelização. Mas quem sou eu para dizer também, né? Eu estou iniciando aí. Mas, assim, pelo que eu tenho visto e aprendido, o Antigo Testamento ele não foi feito para os gentios, né? Ele foi feito para os judeus, né? Quais E o foram Novo os livros Testamento que realmente é que, uma ferramenta de evangelização, né? quais foram os livros que a gente não fez desde quando começou aqui este devocional? Eu acho que quando
vocês entraram, Lucas, quando eu entrei lá em fevereiro, eles estavam no meio de Mateus. Não, tô falando do grupo E eles já tinham do. feito João, parece. Eles já tinham feito Sim, algum capítulo antes. você tá falando do grupo do André. Isso. Não, o E grupo aí, da quando a gente. gente Quando a formou gente o nosso grupo começou. aqui, a gente já estava em Coríntios. Corinthians, né? A gente tinha passado de Romanos, já. Tinha terminado Romanos. Estava em Coríntios. Acho que é isso, né, James? Já tinha avançado bem. De repente, o que a gente pode fazer é voltar lá para Mateus e fazer dias especiais, falar, vamos pegar uma sexta, vamos pegar uma terça, sei lá, e vamos trazer um capítulo de Apocalipse, vamos trazer um capítulo do Velho Testamento, pegar o começo do Novo Testamento de novo e repassar, já que a gente não fez aqui, não tem nos vídeos, não tem nas gravações, de repente, não sei. Fazer Mateus até o livro de Romanos. E depois lá em Romanos a gente decide se a gente vai segue até o final do Novo Testamento, ou aí avança lá para o Antigo Testamento, porque como a gente não fez a parte inicial aqui também. A gente tem 2 dias aí, vamos pensar, amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, fazer uma reflexão aí, orar também, pedir para orientação do Espírito Santo, aí a gente Que assim, volta a falar. o Velho Testamento, você falou que foi feito por judeus, né? Mas assim, o Velho Testamento ele inteirinho ele conversa com o Novo, né? Ele vem anunciando a volta de Jesus inteirinho no Velho Testamento. Ele vai dando vários sinais do que vai vir pela frente, né? Que é a volta de Jesus. Então, ele do Velho Testamento a gente consegue tirar muita coisa, inclusive todas as histórias dos heróis da fé a gente está tirando de lá, né? Então, assim, eu acho que não. Acho que a gente poderia voltar ao começo do Novo Testamento, pegar esses capítulos que nós não lemos com este grupo, Mateus, aqueles primeiros capítulos ali, e depois a gente poderia, talvez eu ler Apocalipse, para finalizar o Novo Testamento, e depois voltar para o Velho Testamento, porque aí a gente já pegando toda a leitura do Novo Testamento, quando a gente for ler o Velho, a gente vai ver que ele conversa inteirinho com o Novo, entendeu? Ele vai dando sinais de tudo que vem pela frente do Novo Testamento. Então, assim, eu acho que quando a gente pegar um pouco dessa bagagem do Novo e voltar, vai ser interessante. Conversar sobre isso amanhã de novo. Eu acho que pode ser uma proposta razoável, assim. Bastante a gente não parar de se alimentar, continuar levando a mensagem para as pessoas. E quem sabe a gente, esses próximos anos, a gente começa a chamar mais Eu ia pessoas aqui. tentar fazer uma campanha aí agora de final de ano, né? Quando o pessoal vira o ano aí, o cara começa a fazer dieta, começa a fazer academia, começa não sei o quê, né? Então, a gente precisa até fazer uma campanha aí, ó, estamos iniciando aí o Novo Testamento, quem quiser, tal, não sei o quê, você, né? Uma oportunidade aí de trazer pessoas aí para receber a palavra aí também e tal. Estava até conversando com a minha cunhada aqui em casa, né? O Pai do Céu tem abençoado aí, ela até falou, é mesmo, se não começar de novo e tal, então assim, eu percebi que tem um interesse, sabe, pô, então acho que pode É, ser um gancho bom aí para evangelizar as pessoas e trazer pessoas, sabe? Então, certeza. E eu acho assim, que independente se a gente já leu ou não leu, quantas vezes a gente lê, pode ter certeza que a gente vai tirar coisas de lá de novo. Por exemplo, a gente passou pelo livro É que, de... é, é que talvez aí, eu não, me veio isso agora, tá? Talvez aí, no entendimento do Fábio, quando a gente fosse falar do Velho Testamento, ficaria muito preso aí ao Velho Testamento. No meu entendimento, pelo formato do nosso devocional, eu acho que isso é muito difícil de acontecer, porque, primeiro, pelo que você comentou, que o Velho Testamento começa com o Novo, mas a gente usa a Bíblia para falar da doutrina hoje, inclusive para falar das mudanças que tiveram do Velho para o Novo, esses choques de cultura. E o tempo todo, quando a gente está estudando aqui, por exemplo, o Novo, a gente volta no Velho, a gente vai falar de Gênesis, por exemplo, que é a criação do mundo, como é que o homem pecou a primeira vez, e É, que Jesus vem reforçar tudo isso. Então, no nosso formato de devocional, eu entendo que, independente do livro que nós estejamos estudando, nós sempre vamos falar de Jesus.
E nós sempre vamos trazer aquela lição que aconteceu naquela época, ou que traz aquele capítulo, para a realidade de hoje. Então, não sei se era essa a preocupação, enfim, mas eu entendo que, inclusive, isso vai nos dar mais base ainda para poder É, conversar com pessoas, né? é porque assim, o Velho Testamento ele também vai trazer, né, uma clareza do porquê que Jesus teve que vir, entendeu? Porque até então nós vivíamos pela lei e a lei era muito rígida, enfim. Mas eu acho que seria melhor realmente a gente começar a ler Mateus de novo, pegar os livros que a gente não leu ainda nesse devocional. Acho que são só 3 ou 4, 6 livros. São 6, os 4, né? Mais Atos e Romanos. mas as de Para Romanos, mim, então. ali E aí tem a gente volta, ensinamentos que, entendeu? meu Deus. E de repente a gente vai, termina o Apocalipse, Revelações, e depois a gente volta, ou faz só um, porque, afinal das contas, também o Apocalipse é muito importante, gente. Porque o Apocalipse não fala só sobre o fim do mundo e desgraça. É uma leitura interessante. Eu acho que a gente não deveria pular como se fosse um livro que não existisse no Novo Testamento e começar a ler o Velho. Acho que a gente podia. A ideia era a gente fazer o Atos, né? E depois Apocalipse, não é isso? E aí a gente volta pro Velho. E aí a gente vai para o Velho Testamento. Porque depois que a gente tiver um pouco de embasamento, toda vez que a gente lê alguma coisa que. Porque vai ter coisas que vão ser muito tipo, contraditórias no Velho Testamento, assim, pra gente, né? E todo mundo vai ter muita dúvida. Só que como a gente já vai ter embasamento e também vai ter outras pessoas como o seu Mário, que já, já leu essa Bíblia muito, já tem muita referência. Quando a gente tiver alguma coisa que conflite, a gente vai usar referências, vai mostrar, mas foi por isso que Jesus tal, não sei o quê, entendeu? Tipo, a gente vai ter coisas que vamos trazer pro velho do novo, e assim vice-versa. Então, acho que é interessante. E o que eu acho que a gente precisa ter em mente também, assim, o Fábio tocou num ponto importante, propósito. Aí eu acho que talvez aqui cada um tenha propósitos diferentes. O propósito, sim, é a gente trazer as pessoas para a palavra, mas eu acho que tem um propósito pessoal também aqui, por exemplo. Eu, esse devocional para mim ele é muito importante, porque eu é um tempo que eu dedico a Deus, assim, que e de conhecimento. Eu sempre quis ler a Bíblia, mas eu nunca tive a disciplina para ler a Bíblia toda. E aqui está sendo para mim uma oportunidade de ler a Bíblia inteira. Então, esse também é um propósito para mim. E no final das contas, somos nós que estamos aqui todos os dias, né? Uns vêm, vão, outros aparecem hoje, daqui um mês, enfim. Então, acho que tem que ponderar também esses outros pontos aí. Eu não sei, cara. Eu acho que se a gente poderia, de repente, até criar um segundo devocional para fazer uma leitura do velho. E aí e deixar esse realmente para um propósito de levar a palavra e manter no Novo Testamento. Não sei. Eu realmente não sei. Eu estou aberto ao que vocês quiserem decidirem. Vou pensar um Entendo pouquinho. você, né, James? Assim, porque eu também tenho esse objetivo de adquirir conhecimento, né? Adquirir conhecimento sobre a Bíblia no todo, né? Mas assim, não é uma crítica nem nada, porque eu acho que isso também é uma vontade minha, mas quando eu olho no todo, uma visão mais fora do meu propósito individual, eu enxergo que o propósito mais amplo do devocional é evangelizar, é trazer as pessoas, né? Ninguém está aqui por si próprio, né? Então, assim, eu gostaria de estar com os 4 primeiros capítulos, né? Atos, Romanos, inclusive. Romanos é um livro super rico, mais presente, né, na minha memória, mais presente na minha, né, refletir mais, meditar mais aquela palavra, sabe? E eu poderia fazer isso sozinho também, mas eu tenho lido Mateus aqui, por exemplo, de vez em quando e tal. Esse dia eu estava lendo o Sermão do Monte lá. Mas assim, a gente meditar aqui dentro do devocional, ele fica muito mais rico, né? É, E, o e Fábio, ele traz oportunidade realmente para pessoas que não sabem, têm desconhecimento, né? Então, assim, eu lembro quando eu passei por esse processo lá naquele outro devocional, para mim foi
muitíssimo. Se a gente tivesse em Gênesis, por exemplo, se tivesse em outra, eu não sei se seria essa mesma experiência, sabe? Mas viu, Fábio? Não Mas interrompendo você, refletir aí. aqui, ó, Mais. só para você ter uma ideia, se a gente for lá em Gênesis capítulo 2, por exemplo, É. no rodapé da minha Bíblia aqui, ó, leva eu a Eclesiastes, Efésios, Colossenses, 1 Coríntios, Marcos, Hebreus, Jó, Isaías, enfim, a Bíblia ela é um formato de todo o livro, entendeu? Então você começando, se você começar de Gênesis, por exemplo, durante o período que nós estivermos falando sobre Gênesis, vai ter oportunidade de nós explorarmos 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Timóteo, vai haver oportunidade de você, porque a Bíblia é um contexto, Na cabeça. então você vai chegar lá. O estudo da Bíblia é isso, você começa aqui e vai até o fim, Vamos ela refletir vai te nisso daí. explanando Amanhã a gente todas volta a as conversar coisas. mais sobre isso aí. Porque assim, se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai ficar 1 ano e meio, 2 anos ali, né? Então, vamos repetir. Pode ser, eu não Não tenho esse seria esse o conhecimento, o senhor propósito, conhece né? muito mais. Mas se a gente começar ali e ver que realmente está desalinhado do propósito, a gente volta a conversar novamente e, enfim. Eu só não queria realmente Eu acho desviar que da função que é isso aqui, que é evangelizar, né? E nos dar ferramentas também, né? Porque a palavra é a nossa espada, né? Então, assim, eu sei que os primeiros capítulos são importantes, né? A Bíblia como um todo, né? Mas a gente precisa estar com a nossa espada afiada para poder, né? Enfim, vamos lá? vamos estar abertos, né? Independente. Tipo, a gente pode tentar e, como você falou, se a gente vê que não tá legal, a gente conversa de novo, muda o formato, enfim. Acho que realmente a gente tentar evangelizar seria um propósito bacana seguir. Mas vamos estar abertos a o que nós temos aí de opções e vamos vendo o que dá. Precisa também bater o martelo e, tipo, isso aqui, pronto, e vamos seguir isso. Está contigo, irmão. Eu vejo assim, ó, o importante mesmo, né? Para mim, por exemplo, não só estar evangelizando, mas é a comunhão com os irmãos e estarmos juntos na presença de Deus. Porque é aquilo que Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, quando nós estamos aqui reunidos, amados, eu me vejo assim, sabe? Eu me vejo sentado em volta de Jesus e ouvindo a palavra dele, junto com os irmãos, e tendo a oportunidade de perguntar, de ouvir, de questionar, né? Dialogar. Isso é importante. O tempo que a gente passa aqui, amados, é um tempo preciosíssimo, que outras pessoas, muitos evangélicos, muitas pessoas que se dizem de Deus não têm essa oportunidade, não tem essa comunhão com Deus. Isso é um crescimento espiritual valiosíssimo, preciosíssimo para nossas vidas. E seja qualquer parte da Bíblia que nós estivermos aqui explanando, é de grande valor para o nosso conhecimento e o conhecimento das pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir, de assistir. Porque é a comunhão com Deus, né? E a gente vai crescendo. Mas eu estou aberto a qualquer decisão de vocês. Eu estou aqui para servir. Amém? Seja feita a vontade do Senhor e vocês decidem aí o que vocês acharem melhor. Vamos orar esses 2 dias aí, vamos pedir uma orientação, um discernimento aí. A gente conversa um pouquinho mais amanhã sobre isso. E a gente pode fazer essa experiência também, a gente pode ir para Gênesis, faz o capítulo todo, e aí a gente toma uma nova decisão. A gente não precisa. De repente a gente faz uma votação também no grupo.
do que a maioria quer e tudo mais. A gente vê quem votou, as pessoas que realmente participam, e aí a gente pode decidir também através da votação, de repente. Você quer orar para a gente, pai, por favor? Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, para aprender da Tua palavra, Senhor, para explaná-la e para enriquecer outras vidas, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Revela-nos, ó Pai, aquilo que está oculto ao nosso entendimento através da Tua palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, compreender mais e mais o que o Senhor quer de nós e daqueles que aqui estão participando, Senhor. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, parentes e até os nossos inimigos, Senhor. Aqueles ocultos, Senhor, que nós não conhecemos. Pai, abençoa todos igualmente, Senhor. Que possamos, ó Pai, ser luz na vida deles, ó Pai. Realmente, sermos luz, Pai. E muitas vezes, ó Pai, nós passamos despercebidos, Senhor, porque não estamos ligados na videira, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a levar a Tua palavra àqueles que estão necessitados, Pai. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, Pai, para que possamos estar sempre afiados, Senhor, prontos a ajudar, Senhor, o próximo, a compreender, a levar uma palavra de conforto, Senhor, a levar, Senhor, a tua existência, Pai. Ser conosco neste momento, Senhor. Fala aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir, Pai. Abre a nossa mente, Senhor. Abre o nosso entendimento. Nos transforma, Senhor. Ser conosco é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui hoje a terceira carta de João. É um capítulo curtinho, inclusive. A carta tem um capítulo. Eu vou aproveitar aqui para ler um pouco do contexto antes de nós lermos o capítulo aqui. Aqui, a introdução, que tem uma contextualização aqui na minha Bíblia, terceira carta de João. Gaio e Demétrio eram dois homens fiéis à igreja e ao apóstolo João. Diótrefes, pelo contrário, controlava a igreja indevidamente e rejeitava o apóstolo e seus emissários. Essa pequena carta pessoal nos permite entrever algumas questões de liderança e conflito nas primeiras igrejas. Contexto. O apóstolo João escreveu esta carta na mesma época que redigiu 1 e 2. Alguns mestres e líderes que se diziam espirituais ensinavam uma doutrina diferente acerca do Cristo e não exigiam dos membros de suas igrejas o mesmo nível de disciplina de outras comunidades cristãs. Declaravam sua própria autoridade e rejeitavam a de João. Também distorciam os ensinamentos dos apóstolos. Diótrefes era um desses indivíduos que haviam se separado da comunhão apostólica. Como líder de uma das igrejas locais, não aceitou a autoridade de João e não quis receber os mestres que o apóstolo enviou à igreja. Chegou a expulsar da comunidade aqueles que recepcionaram tais mestres e os hospedaram em suas casas. Ciente da situação, João escreveu esta carta a Gaio, membro fiel da igreja, incentivando-o a continuar a receber e acolher os emissários que lhe enviava, bem como a permanecer fiel à comunhão e ao espírito dos apóstolos, e ao ensino apostólicos. Lê, por favor, Fábio, o 1, do 1 ao 4, por favor. Terceiro João, prefácio e saudação. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade.
procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Estes foram testemunhas da tua caridade diante da igreja, os quais, se conduzires em sua jornada de maneira piedosa, farás bem, porque pelo seu nome seguiam adiante, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos receber aos tais, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve. E então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, enviem minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Amém? Parece que as divergências de opiniões, elas são desde a criação da humanidade. E é preciso muita comunhão com Deus e disposição, Espírito Santo e de humildade para conseguir confrontar aquilo que a gente quer ou aquilo que diverge do nosso entendimento. Porque aquilo que está dentro do nosso entendimento, que está em comunhão, é muito fácil, né? Mas aquilo que diverge, meu Deus do céu, eu peço, aproveito esse momento aqui para pedir a Deus que me ajude nesse sentido. Eu preciso de muita ajuda nisso. E essa carta aqui é uma carta de indignação de João a um camarada tal de Diótrefes, o qual tinha tomado, em tese, tinha tomado conta da igreja ali, e ele recusava a autoridade de João. E aqui João cita uma característica de Diótrefes no versículo 9, que ele fala: escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Esse sentimento que eu entendo que é comum a todos os seres humanos, né, de se sentir importante, ele, para mim, aqui ele é um ponto de atenção, porque ele faz com que o orgulho, o ego, sobrepõe aquilo que é mais importante, né? Então, antes que eu seja mal entendido aqui, diante de todos aqui, de Deus, eu quero aproveitar para compartilhar, porque até numa coisa tão simples assim como essa que nós estávamos falando agora, eu tive muita dificuldade de no combate a mim mesmo, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que deveria ser, em ceder. E eu fico me perguntando, como será? Será que eu estou agindo como esse Diótrefes aqui? Como é que está meu coração? E é essa reflexão que eu vou ficar hoje aqui. Porque não, não está certo, não faz bem
eu me senti da forma como eu estava me sentindo aqui. Os pensamentos que vieram na minha cabeça, né? Como se eu fosse ali o dono da verdade, ou como se as coisas tivessem que ser feitas da maneira como eu acho que tem que ser. Não é nada para mim, tudo é tudo para Deus. A questão é que como é que eu faço para poder agir diferente, né? E aí me vem à mente que é só através do Espírito Santo mesmo. O, o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Um dos, né? Bondade, benignidade, generosidade, amor, mansidão e domínio próprio. Eu acho, meus irmãos, que essa tem que ser a nossa busca diária, porque todos os dias nós vamos nos deparar com situações que vão confrontar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é certo, seja com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, e apenas com o Espírito Santo que a gente pode, porque é sermos santos quando esse tipo de confronto vem e nós colocamos o sentimento que vai gerar discórdia, que vai gerar atrito, que vai causar algo também ruim no nosso irmão. É preciso que nós estejamos em comunhão com o Espírito Santo para que nós não coloquemos isso para fora, para não afetar os nossos irmãos, não afetar o nosso próximo. Então, acho que isso aqui é uma, é uma luta diária. E, e ele vem falar aqui também da aprovação a Demétrio, né? Que é um homem que ele honra e que vem agindo com justiça e generosidade. E ele fala que para não deixar que esse exemplo do Diótrefes influencie ele, mas que ele siga o que é bom. E ele faz algo que eu acho que eu considero que é mais importante aqui em todo esse capítulo. Eu vou ler novamente o 11 aqui. Amado, não deixe que esse mau exemplo influencie, mas siga o que é bom. Eu grifei aqui. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. E é esse o cerne de tudo, né? Que eu estava tentando explicar aqui, não sei se eu fui claro, enfim, mas quando nós conhecemos a Deus e quando nós estamos em comunhão, a gente acaba fazendo bem, não aquilo que a gente quer, não que a gente deseja, mas a gente faz aquilo que é bom para os nossos irmãos, para o nosso próximo, colocando o bem comum acima dos nossos, né? E eu oro aqui não só para que eu, mas que todos tenhamos essa força diária, porque para mim isso continua sendo um desafio, um dos grandes desafios que eu tenho enfrentado aí desde que eu me reencontrei com Jesus, em Cristo, e tenho me dedicado a aprender cada vez mais e seguir nesse caminho, né? E realmente não é fácil, não. Não é fácil a gente ser obediente, como Deus nos pede. Mas a gente precisa, mesmo que com toda a dificuldade, a gente precisa continuar tentando, continuar no caminho, continuar. E eu acho que esse que é o objetivo de nós até vivermos, né? Estarmos aqui hoje.
Amém? Eu queria a ajuda de vocês também para esse capítulo aqui. Então, amados, eu, como foi o segundo que li aqui, vou reler novamente para vocês, depois vou fazer um pequeno comentário, onde diz, né? Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Estes foram testemunhas da tua caridade diante da igreja, os quais, se conduzires em sua jornada de maneira piedosa, farás bem, porque pelo seu nome seguiram adiante, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos receber aos tais para que sejamos cooperadores da verdade. Ora, muito bem, como dizia meu avô, São Leão. Fazer parte de uma igreja é aprender, porque nós estamos num grupo de pessoas que cada uma tem uma opinião, cada uma tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir, cada um tem uma maneira de se comportar, cada um tem uma maneira de ver, cada um tem uma maneira de raciocinar. E isso é um propósito que Deus tem para nós, para que nós possamos ser edificados na vida e aprender. Porque desde o princípio, quando Deus deixou o Satanás na posição que ele estava e saiu, e ele usurpou, quis ser igual a Deus, a gente tem que analisar e ver que ele foi desobediente. Ele pensou em si. E nós, amados, como cristão, como servo, como ovelhas, nós temos que seguir os exemplos que a Bíblia nos ensina. Aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos que ser humildes, temos que ser temperados, temos que ser calmo, tranquilo, tardio em irar, refletir, não tomar decisões apressadamente, não divergir, não bater de frente com outras pessoas, porque vai ter momentos em que, por um motivo ou por outro, alguém vai se levantar, não vai aceitar, vai divergir de alguma maneira. E nós temos que ter a compreensão e ser humilde para podermos nós seguirmos em frente junto, amados. Porque se nós não fizermos isso, nós jamais vamos ter sucesso nessa vida e jamais vamos alcançar a felicidade plena. Porque viver aqui, viver em Cristo, é ser humilde, ser submisso, é servir, assim como ele serviu. E nós, amados, temos que aprender isso. E a gente passa todos os dias por essas dificuldades, por esses problemas. Olha, ontem mesmo na igreja, eu estava lá e ontem foi o culto, o último culto do ano, e o pastor deu oportunidade a algumas pessoas de agradecer, né? De agradecer a Deus o que aconteceu de mais importante na sua vida, que Deus concedeu a você. Mas ele falava muito, ele falou muito, e eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei pro outro evangelista que estava do meu lado, falei, Manuel, o pastor está falando tanto que não vai dar tempo de nós falar, né? Não vai ter oportunidade para nós. O Manuel falou, é. Então ali eu já estava, sabe, divergindo dele.
Mas Deus estava vendo o que estava acontecendo comigo. E eu queria ter tido uma oportunidade de dar uma saudação para a igreja e falar o que estava dentro do meu interior. Só que não me foi dada essa oportunidade. Eu, por dentro, fiquei chateado, né? O pastor chegou e falou lá, hoje os obreiros não vai falar nada, vai só o pessoal lá, só as ovelhas que vai falar. Os obreiros não vai falar nada. Já me cortou ali, né? E eu sou um ancião da igreja, eu sou, eu sou. Mas e aí? Eu sou, mas eu sou o quê? Tem que ficar na minha, né, meu? Porque se eu quiser ser abençoado, eu tenho que aceitar. Ah, mas não, ele é o pastor. E ele é mais novo que eu. Ele tem 40 anos, eu tenho 69, vou fazer 70 agora. Mas e aí? Tem a idade o dobro da idade dele. Mas na igreja não tem isso, amados. Você vê que nos Estados Unidos aí o Bill Clinton era presbítero da igreja e era presidente dos Estados Unidos. Aí na igreja ele era presbítero. Então, amados, no reino de Deus, o maior é o menor. E aquele que quer ser o maior tem que servir a todos. Então, nós temos que entender essas coisas. Que para você se dar bem, ser bem-sucedido aqui na Terra, você tem que ser tranquilo e aceitar a opinião dos outros, ouvir e não entrar em conflito, não bater de frente, porque senão você vai colocar as pessoas que não pensam da mesma forma que você fora, né? Então nós precisamos ter essa consciência, amados, que é o que a Bíblia nos ensina, de sermos tranquilos, calmos, sermos ouvintes, mais ouvintes do que falantes, para que possamos aprender o que Deus quer realmente de nós. Você vê aqui que o James citou aqui o Diófredes, que queria ser mais que os outros, ele não quis receber, ele achava que podia fazer as coisas da maneira que ele bem entende. E não é por aí. Nós estamos todos juntos aqui no mesmo propósito. E o nosso propósito é servir a Deus e abençoar outras vidas. E é assim que nós vamos continuar fazendo. Tenho certeza que, como o James falou, ó, já, mas isso faz parte. Isso faz parte porque nós estamos aqui aprendendo. Todo dia a gente aprende um pouquinho com a circunstância, com os momentos vividos da nossa vida. Todo dia a gente aprende. Sabe, amados? Tem um apóstolo, vocês devem conhecer aqui a história de um homem que se parecia com Jesus, era um apóstolo sangrento. Ele era um indiano, família nobre, e ele se converteu, conheceu o evangelho e a sua família o desprezou, desertou ele, mas ele estava tão fincado na palavra de Deus, tão que ele saiu até descalços, não levou nada da casa dele. E ele pôs na cabeça que ele queria pregar o evangelho no Himalaia, em outros lugares mais distantes, que ele ia levar a palavra de Deus. Ele pôs na cabeça e seguiu em frente. E aquele lugar era um lugar muito difícil, frio, gelo, neve. E conta aqui no livro que eu estou lendo aqui, amados, em determinado momento, na caminhada dele, numa noite escura, neve, ele estava junto com outra pessoa que ia na mesma direção que ele. E no meio do caminho ele encontrou
um homem ferido, pedindo por socorro. E ele parou e conversou e resolveu ajudar aquele homem. O amigo dele falou: não, não, deixa esse cara aí, o cara tá morrendo, deixa ele aí, meu, vamos seguir em frente, senão a gente não vai me chegar, vai escurecer. Ele falou: não, mas eu não posso deixar esse homem aqui, vamos levar ele, me ajuda aqui. O cara falou: não, se quiser você leva sozinho, porque eu não vou não, eu vou embora. E partiu, e deixou ele sozinho. Mas ele, como tinha Deus no coração, ele pegou e colocou aquele homem ferido sobre suas costas e o carregou. Não demorou muito, James, não demorou muito, Fábio, Samuel, Lucas, Jenny, Patos, que está nos ouvindo. Ele encontrou mais adiante, 1 quilômetro, 2 depois, aquele amigo morto, duro. E ele seguiu em frente com aquele homem nas costas. Passado mais 1 hora ou 2, ele encontrou uma cabana, uma luzinha lá no fundo. E ele chegou lá com o homem ferido. Então, amados, por que ele conseguiu chegar lá? Porque ele estava carregando sobre os seus ombros o peso de uma pessoa, uma outra pessoa, e o seu corpo ficava aquecido com a força que ele estava fazendo, seu corpo aquecia. E o que estava sobre ele também se aqueceu, o ferido se aqueceu, e chegaram os dois vivos naquela cabana e sobreviveram. Enquanto que aquele que não quis ajudar, que não quis fazer nada, morreu de frio mais adiante. Então, nós devemos, eu entendo assim essa passagem. Nós nunca, irmãos, nós nunca devemos dizer que não temos condições de ajudar o próximo. Nós nunca devemos dizer não para aquele que nos pede ajuda, para aquele que precisa de ajuda. Porque, amados, nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E outra coisa que o crente precisa aprender. Vocês lembram de Elias, lá no Velho Testamento, que chegou na casa da viúva de Serepta, com fome, e a viúva falou para ele que não tinha o que dar para ele, que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para fazer um bolo para ela e depois esperar a morte chegar, para ela e para o filho dela. O que que o profeta falou para ele? Faz primeiro para mim um bolo para mim e depois faz um para ti. Quer dizer, ela teve que dividir um pouquinho que ela tinha com ele primeiro. E ele foi exigente, ele falou: faz primeiro para mim. Então, amados, essas coisas nós temos que aprender. Primeiro para Deus. Primeiro para Deus em qualquer situação. Não importa que você só tenha um copo de água para você. E a pessoa chega com sede, me dá um copo de água que eu estou com sede. Mas se eu der para você, eu vou morrer. Isso não vai, irmãos. Porque Deus vai fazer aquela água multiplicar. E não vai faltar nada para você, assim como foi para a viúva de Serepta. Depois que ela serviu o profeta, não faltou mais óleo na botija, nem farinha na despensa dela. Então, Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Ele só quer que nós estejamos prontos para servir. Que nós estejamos prontos para honrar o nome dele, para honrá-lo. As primeiras coisas têm que ser para Deus, depois para nós. A palavra fala. Honrar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. As primícias é do Senhor. Então, essas coisas, irmãos, nós estamos aqui aprendendo. E essa carta de João relata sobre tudo isso, para que nós possamos ter paciência, para que nós possamos refletir, sentar, conversar, entrar num denominador comum.
Porque Deus quer a unidade, a unidade. E a igreja só vai subir se ela estiver unida, todos no mesmo espírito, todos no mesmo pensamento. Amém, amados? Eu quero dar oportunidade para outros falarem também. Vou precisar dar uma saidinha aí, mas eu vou ouvindo vocês. Amém? Amém. É muito interessante também aqui voltando para o capítulo, ele, no versículo 4, no 11, no 12, ele fala assim, ó, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Ela no 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. E ele fala que a própria verdade testemunha a seu favor. Pegando um gancho de tudo que já foi dito, foi bem interessante essa leitura hoje para todos nós, né? Acho que o andar em comunhão, o independente de pensamentos que divergem, né? A gente, como o seu Mário falou, está prontos para nos fazermos humildes, ouvir, escutar e respeitar o próximo, independente de qualquer opinião diferente uma da outra, que nós tenhamos um olhar de compaixão com o próximo e respeito, né, gente? Não deixemos o espírito de intriga, de contenda entrar nas nossas vidas, nem no nosso devocional, que o propósito que é levar a palavra de amor, né, que a palavra de Deus é uma palavra de amor, esteja acima de todas as coisas, acima da opinião própria, acima do desejo próprio, e que a gente possa nos respeitar sempre, né? E estar com um propósito que é levar o amor de Deus à frente de tudo. Esse devocional de hoje me fez refletir muito sobre isso. E sobre isso que eu acabei de trazer, que é andar sempre na verdade, né? E que quando nós andamos na verdade, a própria verdade, ela testemunha a nosso favor. Então, que forma andar na verdade, né? Eu acho que é agir de acordo com o que nós pregamos aqui, de acordo com o que nós lemos. Acho que dessa forma a gente vai andar na verdade. E não precisamos nos preocupar, porque a própria verdade vai testemunhar a nosso favor. Isso é um pouco do que eu queria falar hoje e compartilhar com os irmãos também, porque Amém. Né? Porque no capítulo anterior, o segundo João, ele vem falar justamente o contrário desse capítulo, né? Ele vem falar de não receber irmãos, né? Não acolher nas suas casas irmãos que trazem palavras que estão desviadas né, dos ensinamentos, né, de Cristo, né? E agora ele vem repreender justamente o outro que talvez estivesse, né? Talvez não, está escrito que ele estava, né? Não acolhendo pessoas, né? Que estavam trazendo a palavra, mas a palavra aí nesse caso estava alinhada e ele estava querendo, né, podar o outro lado, né? Então, no capítulo anterior ele estava recebendo, ele estava falando, ó, não receba pastores, né, que venham trazer palavras que não estejam alinhadas. E nesse aqui ele está falando, olha, receba os pastores aí, por que que fulano está proibido, né? Porque o cara tá levando a palavra, mas o cara tá olhando aí para a vaidade dele, né? Tá olhando pro e, Mas, e aí mas ele que volta lá o no contexto é diferente, viu, Fábio? Nesse caso aí, no capítulo anterior, ele está se referindo a falsos mestres que negavam que Cristo tinha vindo em carne. Eles tinham criado uma teoria que divergia do ensinamento de Cristo.
Inclusive, ele fala lá, desde lá de trás, ele vem falando, né? Que esses falsos mestres, inclusive, vinham usando a igreja para benefício próprio. Então, eles tinham uma doutrina mais leve, inclusive, e eles enganavam, eles doutrinavam os irmãos uma doutrina que era falsa, diferente daquilo que Cristo ensinou. Então, é com relação a esses que ele repreende no capítulo anterior, falando para ele para repreenderem e não abrir o púlpito para esses falsos mestres falarem. Nesse caso aqui, são os pastores que estão alinhados com os apóstolos, que são os fundadores da igreja, que tinham a mensagem verdadeira de Cristo, que traziam a verdade de Cristo, mas que estavam sendo bloqueados por esse, não é o nome dele aqui, o Diótrefes, que tinha meio que dominado a igreja ali, inclusive ele recusava a autoridade do apóstolo João, entendeu? Inclusive isso aconteceu com Paulo também, né? Se a gente for lembrar, aconteceu com Paulo também. Paulo que foi o fundador da igreja, mas outros pastores, porque a divergência acontece entre os seres humanos, né? Como a gente estava falando aqui. Então, outros pastores que divergiam dele acusaram Paulo, por exemplo, falou que Paulo não sabia o que estava falando porque não tinha dado com Cristo, dentre outras coisas. Então, essas divergências criaram outras doutrinas, inclusive, né? Falsos mestres, e é disso que está falando aqui, entendeu? É isso aí. Obrigado, Diego. E aí você explanou exatamente as diferenças entre os dois capítulos, né? Mas ambos os capítulos ele estava falando sobre vaidade, né? Um era o pastor que estava chegando e o outro é o que já estava lá. Então eles são assim, eles contam a, a mesma história, só que com perspectivas diferentes, né? Uma de quem está trazendo uma palavra na qual é a vaidade dele, é o, né, o próprio ego dele, é o entendimento dele, né? E o outro é o cara que já está lá, que, né, estabeleceu a igreja, e aí ele fala, não, se está fora do meu contexto, da minha história, do que eu quero levar, eu não recebo, né? E não quero que ninguém receba. E aí a gente vê, né, quão difícil é lidar com essas questões, né? E a gente traz para um momento presente, como você fez aí no início do capítulo, para uma situação aqui, né, entre a gente, vamos fazer A, vamos fazer B, né, vamos fazer C, e, e, e eu acho que, enfim, já volto nesse ponto aí, mas algo que também me traz muito à mente é o que acontece nas igrejas hoje, né? Hoje a gente tem isso dentro das próprias, né, igrejas que, né, é a igreja católica, é a igreja batista, é a igreja X, é a igreja Y. Então, fulano tem um direcionamento, então não vai trazer a palavra aqui, né? Então a gente tem essas divergências e esse combate do ego, né? Esse combate do orgulho, da vaidade, do que eu penso, do que o outro pensa, essas rivalidades, ela ocorre o tempo todo, né? E como a gente lidar com tudo isso, né? Com tudo isso. Então, assim, é realmente estar em comunhão, né? Muita oração, pedir discernimento, né? Do Espírito Santo, porque não é fácil. A gente, pequenos detalhes, a gente pode às vezes cair numa discórdia, numa contenda, numa ira, né? A gente, então não quero mais, né? Então, né? E aí eu acho que o seu pai trouxe algo que foi muito pontual. Eu não sei nem se ele foi de proposital, mas algo muito pontual, que a gente veio falando aqui sobre propósito, né? Sobre propósito e sobre não deixar ninguém para trás, né? Sobre, olha, qual que é o objetivo, né? Qual que é o fardo
Então, assim, eu quero ir sozinho para satisfazer algo que é uma vontade minha, do Fábio, minha do James, minha do Lucas, né? Enfim, ou é algo que eu, né, tô pensando no outro, né? Tô pensando no próximo, tô pensando naquele que caiu no buraco, né? Então, é algo para a gente realmente trazer para reflexão. E não estou nem dizendo que eu estou certo, se você está certo, mas é um, é um desafio realmente para cada um de nós, né, decidir qual o caminho que a gente deve seguir, né? Porque eu tenho certeza que as orientações que você está tendo no seu coração, elas são as melhores. O que você imagina aí dentro de você é a opção mais certa, é a mais correta, né? Como eu também, como né, A e B, né? Então, assim, e aí a gente tem que trabalhar com exercitar tudo que a gente tem aprendido aqui para poder, né, buscar direcionamento né, e saber qual caminho tem que seguir, né? Mas a gente voltando aqui para o contexto da palavra, a gente vê que você falou, né? A humanidade vem trabalhando com essas divergências desde o início, né? E a igreja aqui, a gente vê aí o desenrolar que teve nos últimos séculos, né? Dos milênios aí, com às vezes desalinhado com o propósito, né? As coisas acabaram caminhando, né? A gente vê aí que tanta formação. Ontem seu pai trouxe uma coisa muito bacana, foi ontem, do pastor que subiu no púlpito com joias, com ouro ali e tal, e aí assim, as joias, né, puxavam mais atenção do que a palavra, né? Então, assim, o propósito. Então, o pastor provavelmente ele tem, né, iniciou com um ótimo propósito de aprendizado, de tudo. E em algum momento ao longo da caminhada ele pode ter, né, se deslocado um pouco, e aí é importante, né, a gente estar sempre em comunhão para ter esse realinhamento. E que bom que teve alguém que, né, pôde trazer, né, essa revelação para ele ali, que ele possa ter tido a humildade para acordar. A gente vê que essa questão do poder, né, da vaidade, é o que eu quero, é o que, né, isso vem ocorrendo durante anos e anos, né? E realmente que a gente possa pedir discernimento para que esse grupo e as nossas vidas, né, continuem sendo abençoadas aí, sempre, né? Que não se perca ao longo do caminho ainda, no nosso ego, vaidade, enfim. E tô falando isso para mim também, porque os mesmos sentimentos que você teve aí, que você descreveu no início aí, eu tenho certeza que eu, né? Pode ter certeza, né? Eu Exato, não tenho, exato, pode ter certeza que eu também tive, todos nós tivemos aqui, né? exato. Foi por isso que eu citei, cara. Exatamente por isso que eu citei, porque assim, é, são sentimentos comuns ao ser humano, né? Não é fácil não, cara. Mas eu acho que muito pode ser esclarecido com o entendimento, né? Com informação, por exemplo. Me lembro quando a gente começou lá no outro devocional, inclusive, tinha coisas que a gente não entendia. E aí, conforme a gente foi estudando a palavra, foi trazendo esse conhecimento, discernimento, e fala, puta, olha só, agora para mim faz sentido, né? Então, eu acho que isso também faz parte aí. Conforme a gente vai estudando, a gente vai, as coisas vão se revelando para nós, né? Eu, nesse ponto, né, para ser mais objetivo, assim, eu entendo que a Bíblia como um todo, ela é rica. Inclusive, Jesus Cristo usou a Bíblia para evangelizar, né? E tudo que ele falou foi da Bíblia. Ele confrontou o próprio diabo usando a Bíblia. E tudo aquilo era do Velho Testamento.
sabe? É o fundamento, é a base, assim. E por isso que eu acho que é importante, tão importante quanto o novo, é nós trazermos essa visão também termos essa base, até para poder falar para os outros também, tirar dúvidas. Eu não acho que eu acho que vai contribuir bastante, sabe? Quero dar um exemplo do que você está falando, James. Eu estava lendo ontem um pouco sobre Sansão, que é o herói que eu tenho que trazer, e quando eu trouxer, vocês vão entender. Ele fala, o anjo desceu, a mãe de Sansão, e pediu para ela fazer umas coisas que é como se ela fizesse um jejum. Como era um ritual da época, que era um ritual de santificação. E aí, com isso, né, ele seria um filho separado, né, um filho escolhido. E aí você consegue entender que antes, para você ter acesso, você tinha que fazer rituais, né, tipo holocausto, esse tipo de coisa. E aí você entende com isso que hoje em dia você não precisa mais fazer isso, porque Jesus ele veio para quebrar essas coisas. Não precisa mais fazer ritual, não precisa mais ter nada para você ter acesso a, entendeu? Então, isso que é interessante, porque aí você quer, porque tem pessoas hoje em dia que ainda acham que o sagrado tem que ser feito rituais, entendeu? Então, tipo assim, não precisa ter ritual para fazer nada, você não precisa, ritual que eu digo não é ritual, por exemplo, eu só vou orar se eu estiver de joelho no chão, entendeu? Eu só vou, entendeu? Tipo, pequenas coisas que a gente acha que é ritual, que tem que ser feito para poder ter acesso. Então, assim, isso vai quebrando, porque você vai lendo e você vai entendendo, uma coisa vai conectando com a outra, e são coisas que você não conseguiria só mantendo em um lugar, entendeu? Tipo assim, vai conversando, você vai entendendo. Tipo, isso já acontecia, mas isso aqui não precisa mais, entendeu? Tipo, uma coisa vai ligando para a outra. Bem O claro, próprio assim, Lucas. sacrifício, né? Foi legal que você falou isso, porque ao longo da nossa conversa, desde o início, eu já mudei de ideia várias vezes, né? Eu tenho tentado me colocar na posição aí do, vamos para o Atos, vamos para Romanos, vamos para os 4 capítulos, vamos para Gênesis, vamos para o Antigo Testamento, não vamos. E assim, bom, vamos refletir na palavra aí. Mas eu volto no propósito, sabe? Eu volto no propósito. Porque a gente falar de sacrifício para quem está começando, falar sabe, algumas coisas assim, tá tão longe da realidade da pessoa que eu acho que assim, para quem quer dar o segundo passo, não é para quem está iniciando, sabe? Eu volto sempre na questão do propósito. Eu volto sempre na questão do propósito. E, e assim, tô aberto também. A gente pode fazer várias experiências, né? A gente pode, mas a minha percepção é de que realmente o Novo Testamento ela é uma porta aberta para quem está chegando. Tanto é que os primeiros livros que a gente recomenda para começar a ler a Bíblia é por João, é por Mateus. A gente não recomenda a pessoa ir em Gênesis. Não. A gente recomenda a pessoa ir no Novo Testamento para começar a leitura da Bíblia. Inclusive, né, eu não consegui avançar na Bíblia porque eu sempre tive entendimento que começava por Gênesis. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que estava. Não é por Gênesis? Não, não é por Gênesis. Eu não sabia. Então, assim, né, é um bloqueio, sabe? Então, assim, o Novo Testamento, para mim, ainda, na minha cabeça, mas eu posso estar errado, com certeza. Acho que todo mundo pode, né? Isso sou eu, né? Não é nem questão de certo ou errado, não, viu, Fábio? O Novo Testamento é isso mesmo, né? Para o cristão começar ali no Novo Testamento. O que a gente está comentando assim é que a Bíblia toda é um livro só, é um propósito só. Eu não entendo que nós falarmos do Velho Testamento vá fugir do propósito. Pelo contrário, acho que vai reforçar ele. Inclusive, para nós também, vai trazer base para que a gente possa trazer esses esclarecimentos. Porque quando você vai conversar com uma pessoa nova, por exemplo, na fé, ela vai te fazer questionamentos que está lá no Velho Testamento e que se você não sabe, se você nunca visitou aquilo, como é que você explica, sabe? Como é que você, como é que você evangeliza se você não consegue, sabe nem do que passou? Eu continuo achando que é uma oportunidade maravilhosa
de edificarmos tanto a nós quanto as pessoas que estão começando aí conosco, pessoas que vão passar, né? Enfim, eu enxergo dessa forma. De repente, para manter o propósito, gente, eu acho que a gente pode manter manter no Novo Testamento e começar pelos livros que a gente não passou. E eu estou aberto, se vocês quiserem, a gente fazer uma leitura entre a gente do Velho. Pegar um horário, ou um dia, porque que aí a gente deixa algo mais fechado para nos edificarmos, a gente que já está um pouco mais tempo aqui, e adquirirmos mais um pouco de entendimento para poder trazer, já que acaba que é sempre a gente está por aqui, né? Trazendo, o Mário, que agora está firme aí com a gente todo dia. E a gente deixa os devocionais que são aqui mais abertos para todos, né? Mantendo um pouco no propósito que eu estou querendo dizer mesmo, que é o Velho, que é o Novo Testamento. E se você estiver aberto, Fábio, também a gente pode talvez trazer um dia onde, por exemplo, eu estava perguntando para o Fábio, tem alguma coisa que você está fazendo durante a semana? Porque eu quero estar me alimentando mais do que só pela manhã, né? Fazer algo a mais, ler mais um capítulo, estar em comunhão com outras pessoas. Então, de repente, te criar ou algo separado para a gente, eu, você e o Fábio, e a gente começa a destrinchar esse Velho Testamento. Eu E estou aí aberto a fica. essa opção também, algumas vezes por semana, não precisa ser diário, né? 2, 3 vezes por semana para fazer o É, Antigo Testamento, fazer 2 capítulos por dia também, só fazer um capítulo, não sei qual velocidade que, né? Mas assim, bom, amanhã a gente conversa mais sobre esse assunto. Vamos digerir aí, vamos meditar, vamos botar isso em oração né? e ver o que, que a gente. Meditar. Eu não tô aberto para um e fechado para o outro, eu tô aberto para os dois. A gente decide isso sem pressa, sem agonia, com paz do coração. Amém. Aliás, é até porque nós temos todo o livro de Apocalipse para decidir, né? Porque eu lembro que lá no começo, assim, a gente tinha essa ideia, né, de fazer a Bíblia como um todo, e tal. Aí depois comentamos de fazer essa mudança. Beleza, vamos fazer essa mudança. Agora nós temos mais alguns dias aí de vários dias. Não precisa fazer nada agora. Deixa rolar. Acho que o Espírito Santo vai nos direcionar. A ideia não é Você A quer entrar em gente tinha falar de Apocalipse, comentado nós, alguns Lucas? dias atrás que a gente não ia fazer Apocalipse, né? a A ideia não gente era ia entrar em voltar para Apocalipse. Romanos, né? A gente não ia. A gente Tinha ia lá um. voltar para Atos, né? E aí depois de Atos, acho que foi uma sugestão do Lucas, inclusive. O E Lucas, acho depois que de ele não estava aqui Atos, nesse dia porque ele não está sabendo, eu acho. Ele está achando que a gente vai para Apocalipse. Mas a ideia que eu tinha dado era de a gente ir para Romanos, que é um livro mais complexo, né? Que era um livro que, né, falam que é um dos principais livros da Bíblia, né? O livro de Romanos. E a gente lá no outro devocional, a gente fez uma leitura muito rápida sobre ele, que é um texto bem, parece que é um texto que assim, exige bastante meditação, e tem muitos ensinamentos ali em cima do livro de Romanos, né? Na época eu lembro que eu tinha falado, eu tinha proposto, né? Mas aí acho que confundiram aí com o livro de Atos, né? E aí depois que terminasse Romanos, a gente fosse para Apocalipse, porque eu não queria estar tocando nos assuntos de Apocalipse assim, aqui em casa, porque em função do que está acontecendo aqui e tal, vocês recordam aí, né? isso. Né? Esse era um dos planos, né? Mas vamos voltar amanhã, a gente fala um pouquinho mais, Bora, bora. Amanhã a gente tá conversa bom? mais. Beleza. Quem faz a oração, James? Quem traz a palavra Agora amanhã? para nós, Judas. Lucas. Bora. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, agradeço, Senhor, por esse momento de comunhão hoje pela manhã com meus irmãos. Momento de muita reflexão, esse momento de explanar essa palavra. Obrigado, Senhor, que nós temos o privilégio de poder explanar a sua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor, porque quanto mais nós lemos, mais as escamas caem dos nossos olhos, mais podemos enxergar
o mundo espiritual funciona, como esse mundo funciona. Eu queria agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deixou, Pai, esse ensinamento de vida, Pai, para que nós possamos aprender como devemos agir, como devemos ser, né, o que fazer das nossas vidas, né, seja dentro de casa, com a nossa família, com as pessoas lá fora. Então, Pai, eu agradeço, Pai, eu tenho gratidão, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Pai, ter acesso a isso. Agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui presente nesse devocional, Senhor. Quero que o Senhor abençoe a casa dessas pessoas, abençoe a família dessas pessoas, Pai, que a casa dessas pessoas estejam sempre cercadas, Pai, com os seus anjos, Pai, que nada de mal possa entrar na casa dessas pessoas, Senhor, que nenhuma brecha, Pai, seja aberta para o inimigo, Pai, que eles estejam sempre revestidos, Senhor, com a sua armadura, Pai, e que, Pai, o Senhor traga todos os dias, Pai, mais sede, Pai, mais fome, Pai, de estarmos aqui na sua presença, de estarmos aqui, Pai, buscando a Ti, Senhor. E que, Senhor, esse devocional, Senhor, entre nesse novo ano, Pai, abençoado, Senhor, trazendo mais pessoas para cá, Pai, mais pessoas que estão querendo aprender um pouco mais de Ti, Senhor, e que o Senhor, Pai, nos dê capacidade, Senhor, que o Senhor nos capacite a estarmos aqui falando da Sua palavra, lendo Sua palavra, tendo a, o poder de entender, de discernir e de ser usado, Senhor. Que o Senhor nos transforme mais e mais a cada dia como instrumentos, como pessoas que o Senhor pode, Pai, sim, usar na terra, Senhor, para falar da Sua palavra, Pai. Que o Senhor dá a capacidade de ler o Seu texto, discernir e entregar para as outras pessoas que estão começando, Pai. Então, é isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse devocional, nesse novo ano que vai se iniciar, que muitas pessoas possam entrar, e as pessoas que já estão aqui, Pai, diariamente, Pai, trazer esse devocional, que o Senhor continue capacitando, né, arrancando mais e mais as escamas para que essas pessoas, eu, possa estar enxergando com clareza, Pai, como agir, como falar, como se portar, que nós andamos, Senhor, como a Sua palavra hoje disse, como que nós andamos em verdade, Senhor, porque a verdade testemunha a nosso favor, Senhor. Então, nós andamos em verdade, Senhor, que nós não só lemos, mas que nós pregamos o que nós lemos e nós também andamos de forma com que nós pregamos, Senhor. Que não haja, Pai, nenhum espírito de contenda, nenhum espírito de divisão nesse grupo. Que aqui, Pai, se estabeleça o amor, a fraternidade. Que se estabeleça aqui, Senhor, a comunhão. E que se estabeleça aqui, Pai, a vontade, Pai, a sede e a fome de buscar a Ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor. Eu queria botar em oração também, Senhor, que o Senhor trouxesse, Pai, aos nossos corações o que o senhor acha que deveria ser o melhor para esse ano que se inicia, algo que vai ser realmente usado por ti, Senhor. O que o Senhor quer que a gente faça para que seja usado para o que o Senhor deseja, Senhor. Então, traz paz no coração nas decisões que nós fomos tomar, né, os livros que nós fomos ler. Então, isso que eu te peço hoje, Senhor, é que o Senhor traga, Pai, esse entendimento, essa revelação, Pai, do que o Senhor gostaria que fosse feito. É isso que eu te peço, te agradeço, Senhor, e que o Senhor abençoe esse dia, e que o Senhor abençoe a noite do James, que nós tenhamos renovo nos nossos corações e na nossa mente, e que o Senhor continue renovando nossas forças todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.